Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria justificar a minha ausência nesses dias. É a primeira vez que eu estou usando a tribuna esse ano, por conta de um problema de saúde, que a princípio eu pensava que era dengue, mas depois se descobriu que não é, e uma infectologista está investigando, possivelmente uma infecção viral ou bacteriana. Mas já estou medicado, tomando antibióticos, e a febre foi embora e me permitiu retomar as funções aqui na Assembleia, ainda que com os cuidados médicos recomendados. Segundo lugar, senhor presidente, eu queria me reportar ao falecimento do meu irmão, o Biraci do Jaguarema Almeida Souza. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela força que nos deu e tem nos dado para enfrentar essa situação. Também agradeço as inúmeras manifestações de solidariedade, de apoio, de carinho, de afeto, nesse momento de dor extrema, pela perda de uma pessoa tão especial, que morava no mesmo teto que eu. Mas eu queria abordar esse assunto para questionar a conduta médica no atendimento que meu irmão recebeu na UPA do Vinhais. Não no dia 4 de fevereiro, quando ele deu entrada já com um quadro de infarto. Naquele momento ele recebeu o atendimento, ao meu ver, adequado, célere, mas, infelizmente, já era tarde demais. Mas o atendimento que ele recebeu no dia 3 de janeiro desse ano, depois de sepultá-lo, a gente teve o cuidado de pedir os prontuários e a gente pôde confirmar tudo o que aconteceu nesse período recente. E, refletindo sobre os documentos, dados que eu vou me reportar aqui, ficou para nós uma sensação de que ele poderia ter uma vida muito mais longa se o atendimento tivesse sido adequado. O atestado de óbito dele está aqui em minhas mãos e diz que a causa da morte foi choque cardiogênico, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, aos 42 anos. No dia 3 de janeiro, meu irmão, acompanhado de um outro irmão, foi à UPA do Vinhais, reclamando de forte dor torácica, uma intensa dor torácica. Essa era a reclamação que ele tinha. E ele, dado o quadro que ele se encontrava, o atendente da UPA priorizou o atendimento dele. Levou logo ao profissional que estava lá de plantão. Chegando lá, recebeu uma reclamação porque estava furando a fila, mas o funcionário argumentou que o caso dele era mais grave do que todos os outros que estavam lá, tinham 5 pessoas na frente dele. E mesmo assim ele recebeu o atendimento. Foi mandado fazer um raio-x da coluna e lhe deram uma medicação por via venosa, analgésicos. Foi a única coisa que fizeram. Em nenhum momento
a pessoa que atendeu sequer usou o estetoscópio. Sequer verificou o batimento cardíaco do meu irmão. E eu fico me perguntando, e essa é a pergunta que toda a nossa família fez: dor torácica é sintoma de quê? Eu era um ignorante no assunto, um absoluto ignorante no assunto, mas eu me dei o trabalho de estudar, de examinar. E todos os manuais que eu já li até agora dizem claramente que dor torácica forte, a primeira coisa a ser investigada é o coração. A primeira coisa a ser investigada é se não tem algum problema cardíaco. Porque esse é o principal sintoma de problema cardíaco. E não foi feito. Foi feito um raio-x da coluna. Constatou-se que não tinha nenhum problema ortopédico ou reumatológico. Foi passado um remédio para ele. E eu tenho aqui o nome do remédio, chamado Mioflex. Mioflex. E dispensaram para que ele fosse para casa. Você pode ir para casa, o máximo que você tem é um espasmo muscular. Espasmo muscular. E se passou o Mioflex. E aí eu fui ler a bula do Mioflex. A bula diz o seguinte: contraindicações. Contraindicado em grávidas, lactantes, pacientes com úlcera, discrasia, insuficiência cardíaca. Ele tomou um remédio que não podia tomar. E ele tomou a caixa inteira. E exatamente 30 dias depois, ele infartou fulminantemente. Então eu fico me perguntando, isso aqui é ou não é uma negligência? E eu nem vou declinar o nome da pessoa que atendeu. Eu vou dar a oportunidade para que ela se manifeste, em primeiro lugar. Para que ela explique o procedimento que ela adotou. Para que ela possa, de alguma forma, tentar se justificar. Mas o nosso questionamento em relação à conduta vai ser levado a todas as esferas. Nós já registramos a ocorrência na polícia, meu irmão, que inclusive acompanhou na UPA. Já vamos fazer representação ao Ministério Público, vamos fazer representação à Secretaria de Saúde do Estado, vamos fazer representação ao Conselho de Medicina. Aliás, o Conselho de Medicina, pelo Código de Ética Médica do Brasil, diz o seguinte no seu artigo 32: deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento cientificamente reconhecidos e ao seu alcance em favor do paciente. Esse procedimento estava absolutamente ao alcance da pessoa que atendeu meu irmão. Inclusive a UPA, todas as UPAs, pelo que me consta, todas as UPAs possuem serviço de eletrocardiograma. Todas. Não é problema, não seria problema. A mesma facilidade que teve de bater um raio-x, teria de fazer o eletro. Na mesma hora, no mesmo instante. Por que não fez? Por que não fez o eletrocardiograma? Eu não consigo entender. Onde é que estava a cabeça de uma pessoa como essa, que não fez o que era sua obrigação fazer? Investigar o coração. Aqui tem vários colegas que são médicos, que sabem muito mais do que eu, e certamente podem confirmar. Por que não fez? Essa é a pergunta que não quer calar, que está no fundo da nossa alma. Por que não fez? Se tivesse feito, seria tão simples. Fazer um cateterismo, uma angioplastia, e ele teria uma vida normal. Uma vida absolutamente normal.
como tantas pessoas que a gente conhece e que já passou por procedimentos semelhantes. Então, a gente se sente na obrigação de questionar, ainda mais lendo o que orienta a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Atentem bem para o que diz a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela diz o seguinte: diagnóstico, causas de dor torácica. A variedade e possível gravidade das condições clínicas que se manifestam com dor torácica faz com que seja primordial um diagnóstico rápido e preciso das suas causas. Esta diferenciação entre as doenças que oferecem risco de vida, dor torácica com potencial de fatalidade ou não, é um ponto crítico na tomada de decisão do médico emergencista para decidir sobre a liberação ou admissão do paciente ao hospital e de iniciar o tratamento imediatamente. E vai adiante. Como a síndrome coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio e angina instável representa quase 1/5 das causas de dor torácica nas salas de emergência e por possuir uma significativa morbimortalidade, a abordagem inicial, frise-se bem, a abordagem inicial desses pacientes é sempre feita no sentido de confirmar ou afastar este diagnóstico. É a primeira coisa que tem que ser feita. É o que diz a Sociedade de Cardiologia. Vários estudos têm sido realizados para determinar a acurácia diagnóstica e a utilidade da história clínica e do eletrocardiograma em pacientes admitidos na sala de emergência com dor torácica para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia escreve isso aqui em o que ela chama de primeira diretriz sobre dor torácica, de 2002, esse documento que orienta procedimentos em todas as emergências do Brasil. E isso não foi obedecido. Isso não foi observado. Há um outro documento aqui da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro que diz quais são os exames que devem ser feitos no caso de dor torácica. E nesse documento fala que o eletrocardiograma é obrigatório. Deve ser realizado em todos os pacientes com dor torácica. Já o raio-x de tórax, esse não é obrigatório. Só deve ser realizado em determinadas situações, mas não em todos os casos. E o que foi feito foi exatamente o raio-x, e o que foi esquecido foi exatamente o eletrocardiograma. Portanto, senhores e senhoras, colegas parlamentares, a gente se sente na obrigação de pedir essa providência. Não pelo meu irmão. Nada disso vai trazer ele de volta. Deputado Bira, me conceda uma parte, por gentileza. Nada disso vai lhe trazer de volta. Não fazemos isso também movido por vingança. Não há esse sentimento dentro de nós. Nós fazemos isso pela sociedade, pelo interesse público, para que isso não se repita com outras pessoas, com tantas outras pessoas que todos os dias precisam de serviço médico nesse estado do Maranhão. E não é só na rede pública, é também na rede privada. Com certeza essa pessoa que atendeu, ela tanto atende na rede pública quanto atende na rede privada. E ela vai ter que, pelo menos, refletir sobre a sua conduta, sobre os seus atos, e vai ter que responder para nós e para toda a sociedade sobre a postura que, infelizmente, ela adotou nesse dia 3 de janeiro. Se tudo tivesse sido certo, meu irmão estaria vivo. Essa é a verdade. Deputado Magno Bacelar. Deputado Bira, depois deputado Maga, por favor. Deputado Bira do Pintaré,
quero me solidarizar com Vossa Excelência e que, o mais rápido possível, chegue o diagnóstico desse processo infeccioso que atualmente está sob investigação de Vossa Excelência. Seu restabelecimento é importante. E a sua falta que Vossa Excelência faz aqui neste plenário. É um deputado que diariamente utiliza a tribuna na defesa das pessoas que acreditam em Vossa Excelência. E dizer também da nossa solidariedade em relação ao episódio que culminou com o falecimento, o êxito letal do seu querido irmão. Lamentamos profundamente o relatório de Vossa Excelência. Eu, como médico, que também passei pela cadeira da cardiologia, da hemodinâmica, eu vejo que realmente houve um equívoco neste caso, que precisa ser investigado, chegar à comissão de ética, apoio a Vossa Excelência, porque realmente Vossa Excelência, que já até estudou a este respeito, é uma conduta básica, doutorácica, em qualquer local, até uma dor epigástrica, que se chama na região da boca do estômago, como o leigo diz, tem que ser investigada. A dor tem que ser investigada, principalmente no caso do seu irmão, que foi na primeira UPA, como Vossa Excelência disse, que ele foi muito bem atendido, e foi na segunda, você está me entendendo, onde houve este problema. Então, é claro, nós sabemos que o jovem, seu irmão, de uma faixa etária jovem, de 40 anos, onde uma circulação coronariana ainda é deficiente, é diferente da pessoa que tem 60 anos, que já tem uma circulação coronariana já desenvolvida, e uma dor até um infarto pode suportar, mas é fatal no jovem da faixa etária do seu irmão. E, aproveitando isso também, diga a Vossa Excelência que também Vossa Excelência já procure fazer também essa investigação coronariana em Vossa Excelência, porque você sabe que tem um componente hereditário também, entendeu? Então, eu acho que, nesse contexto aí, a nossa solidariedade, o seu irmão, residia no mesmo teto de Vossa Excelência, precisa ser investigado, porque nós sabemos que a função da UPA, que hoje, de certa forma, vem funcionando no nosso estado do Maranhão, diferente de outras UPAs por aí, que já foram inauguradas e foram fechadas. No nosso estado do Maranhão, é a determinação da nossa governadora Rosena Sarney, sob o comando do secretário, doutor Ricardo Murat, de que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E, com certeza, o secretário de Saúde, doutor Ricardo Murat, vai mandar por aí isso. Ele é muito sintonizado, ele é muito correto no atendimento da coisa pública, zeloso na Secretaria de Saúde. E eu também concordo plenamente com Vossa Excelência, a nossa solidariedade. É claro que aí nós temos que realmente abrir uma sindicância, um procedimento, para poder apurar isso aí, até para poder chamar a atenção e saber se isso não já aconteceu em outros recintos onde esse profissional está envolvido, chamar a atenção. Porque um profissional, para ocupar um serviço de urgência e emergência, ele tem que estar preparado para esse primeiro socorro e saber fazer o diagnóstico. Não tem dificuldade. A prioridade, tirar uma pressão, ver a PA, e o exame, o eletrocardiograma é de imediato, isso aí tem que ser feito. Em qualquer atendimento tem que ser feito um eletrocardiograma, tem que ser feito. Já não digo nem as enzimas cardíacas, mas na hora que uma pessoa que tem uma dor dessa, a sintomatologia se manifesta lá na parte elétrica do coração, é questão de imediato, entendeu? Então, isso é importante, é claro, que Vossa Excelência, que está fazendo um comentário num momento difícil, é o seu irmão, e isso realmente que sirva para evitar que aconteçam outros episódios que culmine com o falecimento de uma pessoa. Muito obrigado pela paz, deputado. Bem, só uma ponderação, deputado Magno, não foi foi o inverso. Na segunda vez, quando ele realmente infartou, o atendimento foi, ao meu ver, adequado. Fizeram o que era possível fazer. Na primeira vez,
30 dias antes, que foi quando ele apresentou a forte dor torácica, é que ele não teve o atendimento que, ao nosso ver, era necessário. Então, só esta ponderação, porque talvez eu não tenha sido devidamente compreendido. Deputado Marcos Barros. Deputado Bira, eu queria me inscrever também. Deputado Bira, em primeiro lugar, eu queria me solidarizar com Vossa Excelência, já o fiz, né? E a perda de um familiar, de um irmão, é algo irreparável. Então, nossa solidariedade que eu já lhe dei anteriormente, né? E também queria louvar a forma serena, calma, ponderada, como Vossa Excelência relata os fatos, né? Sem, inclusive, fazer juízo de valor, sem politizar, mas colocando um fato concreto, né? E que tem que ser investigado, né? Como, infelizmente, aconteceu com seu irmão, né? Isso, outra pessoa pode ser vítima também de um equívoco lamentável, como aparentemente ocorreu. Então, mais uma vez, eu queria me solidarizar com Vossa Excelência pela perda e parabenizá-lo pela forma serena, ponderada, equilibrada, em que, louvado no que aconteceu, infelizmente, com seu irmão, Vossa Excelência quer que não ocorra com outros maranhenses. Então, mais uma vez, minha solidariedade e parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigado, deputado Max. Deputada Elisiane. Deputado Bira, eu queria também me solidarizar com Vossa Excelência, né? Eu sei que são perdas, na verdade, que acontecem na vida da gente que não voltam mais, né? E nem mesmo as palavras, elas são suficientes para trazer a paz. Essa paz, na verdade, só quem traz é Deus na nossa vida, né? Eu conhecia seu irmão, um grande homem, uma pessoa muito especial, grande filho, grande pai, grande irmão, com certeza. E quero trazer, na verdade, a minha solidariedade e, ao mesmo tempo, também, deputado Bira, lhe cumprimentar pela força que Vossa Excelência tem de fazer um gesto que, naturalmente, não é para Vossa Excelência, como Vossa Excelência coloca muito bem, né? O seu irmão está com Deus, né? Não volta mais, mas é em relação a outras pessoas. Porque, mesmo em meio à dor, em meio ao sofrimento, Vossa Excelência vai na tribuna e faz uma denúncia grave, que imaginem só quantas outras famílias do Estado do Maranhão também já não passaram pela mesma situação, e desse país afora. Enquanto Vossa Excelência falava, eu me lembrava, inclusive, do ex-deputado federal Flávio Dino, que também passou uma situação semelhante com o próprio filho. Então, eu vejo que são momentos como esse que a gente precisa, na verdade, fazer com que algo semelhante também não venha acontecer com outras famílias. Então, a minha torcida é que realmente essa investigação venha de fato acontecer, os culpados sejam responsabilizados, não é? E evitar que outras famílias também venham passar por essa dor irreparável que Vossa Excelência, sua família, sua mãe e seus irmãos também vivem nesse momento. Os meus cumprimentos a Vossa Excelência, a toda a sua família, para que Deus traga paz, para que Deus realmente acalante o coração de cada um de vocês. Muito obrigado, deputada Elisiane. Deputado Rubem. Deputado Bira, rapidamente, solidarizar com Vossa Excelência, como já fizemos antes, um momento de uma dor irreparável, que apenas com muita força e muita fé se consegue superar minimamente esta tormenta. Segundo, com a hombridade com que Vossa Excelência tratou do tema, sem vingança, sem denuncismo, sem perseguição, mas tendo a real percepção de que este é um problema que assola milhares, quiçá milhões de maranhenses constantemente. O problema da saúde pública e privada é, sem dúvida alguma, o mal que mais assola o nosso Estado. Depois a insegurança, a educação, geração de emprego e renda, mas a saúde em especial é uma situação extremamente preocupante. Então, a abordagem que Vossa Excelência faz é correta, apesar de dolorida, mas que, a partir dela, nós possamos reabrir o debate e encontrar encaminhamentos para que não se repitam, quer como erros, quer como falta de condições. Muito obrigado, deputado Rubem. Deputada Valéria. Deputado Bira, eu também quero ser solidária aí à sua dor. Com certeza, né, uma grande perda, uma perda de um irmão, de um ente querido, um homem jovem, né, 42 anos, ter, né, uma morte assim
com certeza inesperada, porque não estava doente, né, teve um problema de saúde, e que realmente o lugar onde ele procurou, uma unidade de pronto atendimento, deveria ter todas as condições, inclusive médicos preparados de urgência, né, para atender esses tipos de casos, com um olhar voltado para a urgência e emergência, para esses sintomas de urgência e emergência, essas características. Com certeza, né, a humanização, um preparo melhor aos profissionais médicos, aos enfermeiros, a todos os profissionais que estão trabalhando nessas unidades de pronto atendimento ou porta de entrada de urgência e emergência dos nossos hospitais, precisam ser trabalhadas, principalmente nas nossas faculdades de medicina, onde a gente precisa humanizar mais os nossos estudantes de medicina, né, para que eles tenham um olhar mais humano, né, olhar a profissão com mais, vamos dizer assim, uma dedicação mais voltada realmente para o atendimento, para a questão não só, né, ali da questão da sua formação científica, mas principalmente da sua formação humana. Talvez esse profissional que atendeu seu irmão, se tivesse, talvez, esse olhar, esse cuidado, né, de examiná-lo como manda toda vamos dizer assim, a nossa formação, fazer uma anamnese perfeita, bem feita, né, talvez não teria acontecido aí o óbito do seu irmão, né? Então, a gente lamenta muito. Eu sei que é uma dor irreparável. Vocês, como família, ficam pensando o que poderiam ter feito para evitar, talvez, um cuidado mais acompanhado, mas, infelizmente, né, como o senhor coloca, aí as evidências de um erro, né, um erro que valeu a vida do seu irmão, que deve estar valendo a vida de muitas pessoas que têm procurado nossos prontos-socorros, nossos hospitais e unidades de pronto atendimento, que vêm para isso, justamente para detectar os casos mais urgentes e viabilizar com urgência esse atendimento, ali ser dados os primeiros atendimentos, os primeiros procedimentos, e depois encaminhar somente para os hospitais os casos que podem esperar, ou então encaminhar para as unidades de tratamento intensivo, casos como esse, né? A gente lamenta muito e também lamenta hoje como são tratados, alguns profissionais tratam hoje os seus pacientes. Isso eu tenho acompanhado, inclusive na nossa região, né, casos como esses, pessoas jovens, ou até mesmo idosos, crianças, que, se tivesse tido um tratamento, né, adequado naquele momento, né, não teria sequelas e até chegada à morte, né? Infelizmente, nós ainda temos que trabalhar muito a saúde do nosso Estado, a formação dos nossos profissionais, a questão da humanização, e não só ver o lado financeiro, que, às vezes, muitos profissionais, não são todos, mas muito, desde a sua formação na escola, já só pensa do lado financeiro. E se pensar só dessa forma, nós vamos ver ainda muitos casos desses, como erros como esse acontecer e matar muitas pessoas ainda, parentes, amigos, e até nós mesmos possamos ser vítimas dessas atrocidades, desses erros e dessas malformações ainda nas nossas escolas de medicina, de enfermagem, enfim, que é outro ponto que devemos também trabalhar e fiscalizar e tentar para que haja uma qualidade realmente no nosso ensino, principal, de todas as áreas, mas principalmente da saúde, porque o senhor sabe que não tem volta, né? A vida da gente é muito preciosa. Então, a gente lamenta muito com o senhor, realmente um jovem, e também parabenizo pela forma como o senhor coloca, não acusando ninguém, não levando para o lado político, mas fazendo realmente uma contestação e mostrando os fatos reais que devem ser corrigidos. Obrigada. Muito obrigado, deputada Valéria. Eu vou concluir, senhor presidente, dizendo que o que nós queremos é isso, que haja uma investigação sobre os procedimentos, sobre a conduta, se houve erro médico ou não, se a conduta é criminosa ou não. Nós queremos que as instituições se manifestem, que o Ministério Público fale, que a Secretaria de Saúde fale, que o Conselho de Medicina fale, que a polícia possa falar, e que, dessa forma, a sociedade tenha as respostas. Essas respostas não são para mim, não são para a minha família, mas para toda a sociedade maranhense. Eu queria dizer também que, nessa busca de informações,
Eu procurei o protocolo de atendimento de emergência no estado do Maranhão, das UPAs, e não achei. Talvez exista, mas eu não encontrei pela internet, não tive esse contato. Se não tiver, eu sugiro desde já à Secretaria de Saúde do Estado que adote um protocolo de atendimento, que tenha isso claro, que possa ser capacitado todos os agentes de todas as unidades, sejam médicos, enfermeiros, auxiliares, maqueiros, etc., sobre o protocolo de emergência. Uma outra medida que eu quero sugerir, vou apresentar isso em forma de projeto de lei, é que seja obrigatório a fixação de cartazes em todas as unidades hospitalares do Maranhão, divulgando a toda a população os principais sintomas das doenças cardiovasculares. A gente observa que muitos de nós não sabemos, e às vezes até o maqueiro que recebe o paciente na urgência também não sabe, mas deveria saber. A auxiliar de enfermagem deveria saber, a enfermeira deveria saber, e principalmente o médico deveria saber. Então é preciso que a gente faça uma campanha, que a gente divulgue, e essa atitude simples de fixar cartazes, como alguns hospitais possuem, mas nem todos, que a gente possa tornar isso obrigatório no estado do Maranhão. É uma sugestão que eu vou trazer no tempo certo, em forma de projeto de lei, para que a gente possa contribuir no enfrentamento dessa situação e na melhoria do atendimento da nossa população em relação a casos de emergências, sobretudo que envolvem doenças cardiovasculares. Agradeço a todos. Muito obrigado, presidente.